Olá, como vai? O programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe Celso Matsuda, ex-vereador de São Paulo por 3 legislaturas consecutivas pelo PDS. Foi também secretário do Abastecimento na gestão Jânio Quadros. Vereador, professor, privilégio recebê-lo aqui. Muito obrigado pela visita. À disposição, Mário. 3 legislaturas consecutivas. Épico, talvez, para a época, não? Foi uma novidade, né? Até porque eu me candidatei em 71, 72 eu tomei posse, e foi a primeira eleição direta, digamos assim, após a Revolução Militar, né? Após o governo militar, ou pós-governo militar. Foi a primeira eleição direta, eleição de vereadores nos municípios, né? Aí eu tive a oportunidade de participar. Então, depois de muito tempo sem eleição no nosso país. E como é que foi essa transição da época dos militares para sua chegada na Câmara de São Paulo? Então, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes na época. Eu estudava engenharia na Universidade de Mackenzie e aí, de repente, num determinado momento, quando surgiu essa oportunidade de eleições, né, no nosso país, aí, então, o então governador Laudo Natel, né, que havia convidado a reitora do Mackenzie, Esther de Figueiredo Ferraz, sugeriu que os candidatos fossem jovens, né, e que, de certa forma, fossem novidades. Né, e ela resolveu escolher alguém da universidade, né, Mackenzie, convidar, né, para que fosse candidato. Entre os vários colegas que foram convidados a participar desse processo, eu fui escolhido, né? Eu fui escolhido, então, sem ter nenhuma vontade, sem querer naquela oportunidade, eu fui escolhido para ser o representante, digamos assim, daquele grupo de estudantes como candidato a vereador na cidade de São Paulo. E a partir daí se iniciou. O senhor estava falando da votação expressiva para a época que o senhor teve, né? Essa também foi a razão da minha escolha, né? Porque entre os vários colegas que estavam ali, que poderiam ser candidatos a vereadores, todos muito bem posicionados, bem conhecidos, todos eles também foram presidentes de centros acadêmicos e da própria universidade, no Diretório Central, só que um conselheiro do então governador Laudo Natel, né, que já estava atuando na política, ele chegou e disse assim, mas eu acho que deveria ser, e apontou para mim. Aí alguém perguntou, mas por que ele, né? Pelo seguinte, todos vocês aí podem ter uma votação expressiva, nós vamos trabalhar para isso, mas só um talvez possa ter a votação junto à colônia japonesa, né? E aí emocionou e apontou na minha cara. Aí eu dei muita risada na oportunidade, comentei com meu pai, meu pai e minha mãe quase choraram, preocupadíssimo com essa hipótese de repente ser candidato aí numa eleição como a de São Paulo. Você imagina, o senhor tinha 24 anos na época, né? Só imaginava o tamanho do desafio que o esperava naquele momento? Não tinha ideia, né? Mas olha, foi uma batalha interessante, um desafio muito grande. Os estudantes, os antigos colegas todos se uniram, né? E foi um trabalho, naquela oportunidade, foi um trabalho organizado, planejado, né, envolvendo muita gente, envolvendo muitos jovens, né, e levando uma mensagem de novidade, uma mensagem, digamos assim, de juventude mesmo, né. Então, alguns vão dizer assim, mas você foi eleito talvez por uma votação expressiva na comunidade japonesa. Não, ninguém me conhecia na comunidade japonesa. Meu pai sim, meu pai era um líder junto à colônia japonesa, mas não era um número suficiente para eleger, digamos assim, quem quer que fosse, né, naquela oportunidade. Eu tive uma votação, mas a minha votação realmente foi expressiva, eu tive quase que 70 mil votos, né, fui talvez um dos mais votados no país, né, e mais jovem sem dúvida, mas talvez um dos mais votados. A minha votação foi quase o dobro, digamos assim, 2 anos depois. Sim. O deputado federal mais votado teve a metade da votação que eu tive, né? E por esse aspecto te surpreendeu? Os números te surpreenderam na época? Surpreenderam. Praticamente 70 mil, né? Aí eu aprendi, eu acho que foi por isso que eu aprendi. Hoje eu dou aula disso, né? Dou aula de marketing político, marketing eleitoral, que todo mundo acha que as coisas têm que ser feitas
de improviso. Não, foi uma campanha planejada. Foi uma campanha, e outra, não só planejada, mas envolvendo principalmente pessoas, vamos chamar assim, que nunca praticaram políticas, né, eleitorais, mas estavam entusiasmados com essa oportunidade de ter um representante junto ao Parlamento paulistano. E na época o senhor me dizia que o senhor fazia engenharia, né? O senhor foi eleito e ainda não havia se formado. Não, né? Havia se formado e já entrei direto nunca exerci a profissão, né? Já entrei direto na vida pública, e aí eu prossegui dentro dessa história. E eu procurei honrar essa votação, né? Realmente eu fui alvo de muita atenção naquela oportunidade. A imprensa em geral queria saber quem era esse rapaz de 24 anos, com mais de 70 mil votos, né? Era uma coisa incrível, o primeiro vereador eleito, né? pós a Revolução. Então, eu tinha que corresponder mesmo, eu tinha que, de alguma forma, demonstrar para que eu vim. Tinha que demonstrar resultados. E o senhor acha hoje, olhando lá para trás, que o senhor correspondeu às expectativas? Olha, na verdade, eu sinto que sim, mas eu acho que a maior demonstração de que eu correspondi foram aqueles que, de alguma forma, acompanhavam o trabalho legislativo, que são os jornalistas que cobriam a Câmara Municipal, me elegeram durante todo o período, todos os anos em que eu lá estive, quase que 10 anos, né? 10 anos. Mais que 10 anos, são 6 mais 6, 12, mais 4, 16 anos praticamente, que foram 3 legislaturas, mas durante 2 legislaturas o mandato foi de 6 anos. Foi aquela tentativa de equalizar as datas de eleições de deputados estaduais e federais com a de vereadores. Depois desistiram e voltaram atrás, mas aí aumentaram mais 2 anos. Mas em todo esse período, os jornalistas setoristas na Câmara Municipal me elegeram sempre entre os melhores vereadores da Câmara. Sempre dando 100% de aprovação. 100% de aprovação. Pelo menos essa é a história que, inclusive, todos podem... Podem atestar nos históricos da Câmara Municipal. Nos históricos das câmaras. Isso é um fator de... Para mim foi um orgulho muito grande. Né? E eu até tenho um episódio interessante. Eu tinha que terminar bem essa história, né? Porque, de repente, eu parti para seguir aí todo um caminho no Executivo. Aí fui convidado pelo então prefeito Jânio Quadros, né? A quem eu não conhecia, nunca tinha votado nele, né? Até porque a primeira eleição que eu votei em alguém foi a minha. Então, de qualquer forma, eu conheci o prefeito Jânio Quadros, que me convidou para ser secretário municipal de abastecimento, né? Que foi uma honra muito grande, né? Foi. Com certeza. E eu sempre pergunto, eu perguntei um dia que eu conheci, perguntei assim para ele, prefeito Jânio Quadros, por que eu recebi o convite? Talvez se fosse pelos méritos, digamos assim, da Câmara Municipal, eu não deveria ser convidado para essa função. Ele falou, não. Ele disse, eu resolvi convidá-lo para ser o secretário de abastecimento. A secretaria nem existia, foi criada, né? E resolvi criar e sempre pensei em você, né, nesse assunto. Aliás, durante a campanha dele, ele já dizia quem seria o secretário municipal de abastecimento. Ele indicava o meu nome, quer dizer, sem conversar, né? Sem conversar comigo, né? Ele só dizia. E ele disse assim um negócio muito interessante. Ele falou, olha, Celso, quem entende de agricultura nesse país, né, é japonês. Então, provavelmente, você como filho de japonês deve entender mais de agricultura do que qualquer um outro que esteja por aí, né? Sim. Bom, realmente foi essa história. Aí eu comecei toda uma carreira nessa área também. E foi uma coincidência, porque o seu pai também já trabalhava nesse segmento, Foi né? quando ele soube depois que meu pai, ele veio como imigrante, foi trabalhar na lavoura e depois ele foi ser representante, né, dos agricultores junto ao antigo, chama Mercado da Cantareira, que lá o Mercado da Cantareira, ao lado do Mercado Central, é ali que funcionava, digamos assim, o mercado atacadista, né? Não havia Ceasas, né? Então meu pai trabalhou lá durante muitos anos. Eu ajudei meu pai lá. O senhor contou uma passagem extremamente importante, que eu tenho certeza que muitos saudosistas, talvez na época, eu não sei se foi divulgado isso, mas então vai ser divulgado talvez aí pela primeira vez. O Setúbal, o governador,
houve uma enchente nessa época. Gostaria que o senhor falasse sobre esse Não, era episódio. o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, Isso, Adhemar de Barros, isso. O Adhemar de Barros era governador e lá constantemente enchia, né? Então, todos aqueles que trabalhavam ali, meu pai, todas aquelas mercadorias praticamente inutilizadas pelas enchentes. E numa dessas últimas, uma grande enchente, o meu pai, ele conta essa história com todos os colegas dele, né? Caminhavam entre as águas, né? E procuravam aí naqueles lugares aí onde tinha alguma caixa empilhada mais acima cujas águas não tinham chegado de enchente, então eles pegavam aquela caixa seca, né? Todo mundo tentando salvar alguma coisa. Tentando salvar né? alguma coisa e levava para terra firme, vamos supor, lá para o lado. E aí então formava aquela fileirinha, né? E nesse instante chegou um carro oficial, né? Vários carros oficiais lá chegaram, era o governador. O governador de terno, de um capote, que havia chovido naquela oportunidade, por isso que havia enchente, e ele lá está todo de capote, e ele assistindo todas aquelas pessoas, como meu pai, carregando aquela caixa na cabeça, né? Então, o que fez o governador Adhemar de Barros? Ele entrou na água, do jeito que ele estava, com terno, sapato, o capote dele, e entrou na água e foi em busca de uma caixa lá, empilhada em algum lugar, para fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho. Isso obrigou todos os seus assessores, todo o pessoal que acompanhava, secretários de Estado lá, a fazer a mesma história. Bom, isso realmente comoveu a todos, e aí ele fez um pedido naquela época que o SEASA, né, isso que nós conhecemos como SEASA, já tinha sido concluído, faltava pouco para terminar, mas ninguém queria mudar para lá, dada a distância, mas que ele pedia que dessa vez mudasse, por uma razão muito simples. Lá seria um lugar mais agradável, não teria essa insegurança de inundações, né? E que ele faria todo o possível para que a acomodação fosse a melhor e mais rápida. Então, realmente, foi quando ocorreu a mudança. Né? O seu pai continuou lá, né, também? Aí foi para... Teve uma banca, né? Foi para o SEASA, então saiu lá de onde estava no mercado da Cantareira e foi para o novo SEASA. Queria que o senhor falasse, o senhor tocou num assunto importante, ligando o SEASA. Eu tenho certeza e eu imagino que nessa época o SEASA foi uma grande solução para todos, não é isso? Foi uma grande solução, era uma grande novidade e foi uma referência no país. Né? Ninguém queria ir para lá, mas de repente, dada a distância, né? Mas todo mundo teve que se deslocar, todo mundo teve que se adequar. A minha família, né, morávamos ali perto do mercado da Cantareira, nós nos deslocamos para Pinheiros, né? Pinheiros, e ficamos lá durante um bom tempo. Né? E eu posso dizer que a vida é interessante. Né? O Jânio Quadros me convidou para secretário municipal de abastecimento, e eu voltei para o mercado municipal, que então já não era mais o centro atacadista, como secretário municipal, e eu tive a oportunidade de promover, iniciar uma grande mudança no mercado central e naquele mercado da Cantareira. Né? Todo um projeto inicial que hoje existe no chamado mercado central, né? O projeto quem fez foi na minha gestão como secretário municipal. Tá. E toda a recuperação do mercado da Cantareira também se iniciou na minha gestão como secretário. Foi uma forma que eu encontrei, digamos assim, de retribuir, né? Retribuir todo aquele trabalho, aquele empenho. E hoje o mercado central entrou na história, né, da cidade, é um patrimônio, digamos assim, eu diria até turístico nesse primeiro momento, muito mais do que abastecimento, mas foi uma oportunidade de voltar. Como também, mais tarde, eu fui nomeado pelo então governador Orestes Quércia, eu fui nomeado presidente da CEAGESP. Então, olha só que curiosidade. Na CEAGESP eu tive a oportunidade, aí meu pai já não estava mais, né? Meu pai já tinha se aposentado, de voltar e visitar as instalações lá da CEAGESP, numa época em que eu trabalhei, né? Aí era estagiário, né? Eu era estagiário de engenharia, eu tive a oportunidade de ajudar meu pai dentro da CEAGESP naquela oportunidade, né? Na mudança, em toda aquela transição que ocorreu.
E mais tarde eu votei como presidente. Era o destino? Era o destino, né? É. Tudo isso, uma coisa ligada à outra. Por mais que quisesse fugir, alguém o chamava, né? Alguém o chamava. Eu acho que isso tem um nome, é competência, só pode, com certeza. Né? Mais tarde, então, aí, a partir da presidência da CEAGESP, né, eu pude conhecer bem o que é o agronegócio, né? A CEAGESP, todo mundo pensa que é só o CEASA ali do Jaguaré. Não, não é. A CEAGESP é um complexo muito interessante, tem uma cadeia, uma rede de armazéns gerais, silos, graneleiros, tem vários outros mercados, tipo CEASAs, espalhados no interior, né? Então eu corri todos, tive a oportunidade de correr todos e conhecer, eu entendi o que é logística, o que é transporte, o que é armazenamento, o que é o chamado mercado atacadista. Isso, acho que eu fiz um bom trabalho também, até que eu fui convidado e fui nomeado secretário nacional de política agrícola no Ministério da Agricultura. Isso se resolveu, talvez um problema de armazenamento e logística para a época? Então, vereador? foi quando eu conheci muito bem, né, na CEAGESP, e a CEAGESP era uma referência em termos de armazenamento. Tá. Mas a rede de armazéns do país, quem cuidava disso era a Conab, né? Infelizmente já estava no processo de decadência, né, de deterioração. Foi quando então nós começamos, quando eu fui lá para o Ministério, disse, olha, ou nós cuidamos do armazenamento de toda essa parte desse processo, ou nós vamos ter crises no futuro, né? Porque a grande vantagem é que o mercado externo, né, desde naquela oportunidade que eu estava lá, era um mercado comprador e o Brasil vendedor, né? Então, nós produzimos algo em torno de 50, 60 milhões de toneladas de grãos, quando nós assumimos. Quando eu saí já estava em torno de 70, 80 e deixamos toda uma política que se iniciou e cada vez mais a quantidade de grãos vai aumentando no nosso país. Sim. Hoje nós estamos com 200 milhões de toneladas de grãos, mas tudo isso começou naquela época. E a grande preocupação é da infraestrutura de armazenagem. Por quê? O sistema de armazenagem no país ela tem que funcionar adequadamente em função da variação de preços no mercado externo, né? Quando o mercado externo cai, então tem que guardar, né? E escolher o momento oportuno para exportar. Sim. Mas enquanto o preço lá fora está muito bom, então é muito fácil, né, você desovar, digamos assim, você exportar. Mas quando o preço começa a ficar ruim, ninguém compra. E aí o que se faz com essa mercadoria, né? Ela vai ficar ao relento, vai estragar. E começou a ocorrer isso, né? Tanto é que isso ocorreu que até um ex-presidente se elegeu por conta disso, né? Por conta de que ele começou a apontar esse tipo de problema que ameaçava o país na oportunidade. E quem era o presidente? Collor. O presidente Collor. E o que o senhor achou dessa medida? Não, ele se aproveitou desse estado para dizer, olha, cuidado, está vendo esses grãos aqui que estão armazenados, né, nesse armazém? Tá. Esses armazéns, os equipamentos não são apropriados, né? Daqui a pouco vai sobrar e vai apodrecer. Sim. E isso está por conta aí e aí ele começa a criticar, evidentemente, o governo central, né? E a história de Marajá, as coisas dessa ordem. Aí a gente já sabe a história qual foi, né? A gente sabe toda a história. Então ele se aproveitou de uma situação crítica para o país. Professor, ainda falando sobre o CEAGESP, o senhor acha que, até pela evolução, né, pelo crescimento da capital paulista, o local do CEAGESP, que é ali próximo à Vila Leopoldina, né, ficou ocioso, tamanho, por causa das rodovias, hoje a gente tem o Rodoanel, estão querendo deslocar, né, o CEAGESP para uma outra região, que seria mais ou menos ali na região de Pirituba. Já tem aí mapeado onde seria, onde vai ser. Sim. Qual que é a ideia do senhor em relação a isso? A CEASA, onde está localizado, sim, a central de abastecimento onde está localizada hoje, terá que um dia sair de lá, né? Isso aí é inevitável, né? Mas existe um prazo para isso, né? Tá. O prazo se faz por conta do término do Rodoanel. Uhum. Né? Até existe uma lei nesse sentido. O Rodoanel tem que se completar, né? Tá. No dia em que o Rodoanel se completar, então não faz mais sentido caminhões atravessarem a cidade,
né? Então os caminhões deverão ficar ao longo do rodoanel e, obviamente, ao longo do rodoanel vão ter terminais de descargas e carga e haverá uma espécie assim de desembarque de mercadorias para serem levados para o perímetro interno, digamos assim, da cidade. E, obviamente, quando o rodoanel entrar em funcionamento, né, no seu circuito completo, como é que os caminhões vão entrar dentro da CEAGESP, né? Então, essa é uma dificuldade. Agora, tem que se encontrar um outro local. Eu não sei se o local escolhido é o definitivo, sim, mas sim. Existe todo um processo ainda de pesquisa em andamento. E existe um problema sério que vai se resolver. Aí eu me lembro muito da época do meu pai, né? Da época do meu pai, que os atuais usuários, os atuais cooperativistas, aqueles que hoje trabalham dentro da CEAGESP, como é que vai acontecer? Então, como aconteceu lá atrás, né, no tempo do meu pai, vai ter que se encontrar uma solução, né? Vai ter que encontrar uma solução de adequação, porque lá trabalham milhares e milhares e milhares, né? Sem contar que a CEAGESP, onde se localiza hoje, é uma central de abastecimento que atinge, que na verdade é responsável pelo abastecimento em quase todo o país, na área de legumes, verduras e hortifrutícolas. Como no sentido de armazenamento, não de local, mas de armazenamento, ficou pequeno, né? Está ficando pequeno, né? Do jeito que está hoje, eu diria que não é que está pequeno, está inadequado. Está inadequado. Né? Porque, olha só uma coisa incrível, aquilo foi feito para os caminhões de um determinado porte, os caminhões aumentaram de tamanho. Né? Os sistemas, digamos assim, de modernização, de armazenagem, frigoríficos e tal, necessitam de outro tipo de caminhão receptivo, de caminhão de descarga, coisas dessa ordem. Então, a CEAGESP, para continuar onde está, necessitaria de uma grande reforma, que a gente chama de retrofit, muito grande. Então é isso que tem que ser avaliado, se vale a pena fazer isso lá onde se encontra hoje, com todas essas dificuldades de mobilização, de acesso, né, que vão surgir, e até com o término do rodoanel, ou se de repente se desloca aí ao longo do rodoanel. O que o senhor pode dizer, como expert no assunto, falar de logística? Recentemente tivemos aí a paralelização de uma classe muito importante, né? Que se para alguns não tinham aí essa visão, agora começam a ter. Logicamente, o senhor já tinha essa visão há muito tempo. Sim. A classe dos caminhoneiros pararam, fizeram greve e a gente viu no que deu e sentimos realmente na pele, vamos dizer assim, as suas consequências e muitas pessoas, né, a população está sentindo ainda. Qual a avaliação do senhor em relação a tudo isso? Olha, a primeira avaliação que nós temos que fazer é a importância desses caminhoneiros, né? Porque eles são os responsáveis pela logística de transportes de alimentos no nosso país. Então, no momento, principalmente de alimentos, no momento em que há uma paralisação, você vê que é um caos total, né? Agora, imagina se os caminhoneiros resolvessem ficar mais algum período. A situação aqui no nosso país seria pior do que da Venezuela, do ponto de vista de abastecimento alimentar. Sim. Então, isso chamou a atenção para algo que o governo federal e os candidatos, digamos assim, a presidentes terão que pensar seriamente, é de modernizar e de investir na infraestrutura de logística do nosso país. Porque não é só plantar, né? Graças a Deus, a produção é algo fantástico no nosso país. Tanto é que nós somos um país exportador, né? Agora, todo o resto, toda a infraestrutura de transporte, de se colher, de levar essas mercadorias para fora, aeroportos, dos portos, por exemplo, nesse caminho, nesse intervalo, existem muitas perdas, né? Perdas nas rodovias, perdas por falta de armazenagem adequada, perdas nos portos. Então, essa infraestrutura, e sem contar as dificuldades que os caminhoneiros têm de rodar nas rodovias do nosso país, que estão em péssima manutenção, né? É difícil. E nós não temos alternativas. Não tem, né? Porque hoje é só estrada, né? Só estrada. Então, existem investimentos parciais na área ferroviária, né? Mas as ferrovias não se completam, as ferrovias não estão integradas, né? Então, os custos são altos. O custo do Brasil nessa área de alimentação, ainda bem que Deus nos deu assim
privilégio muito grande. A nossa produtividade no campo é muito grande e compensa, digamos assim, os custos de todo esse processo de transporte, de exportação, tal, que os outros países não têm. Então, os países conseguem ter um custo bem menor, né? Eles conseguem colocar produtos competitivos, mais baratos, e nós só conseguimos competir porque nós temos mais produtividade, produzimos mais, mas não porque o custo é mais barato, não, o custo nosso é muito caro. Agora, imagina se a gente pudesse adequar esse custo a um custo internacional, né? Nós teríamos muito mais lucro, né? E poderia se investir em tantas outras necessidades que esse país necessita, digamos assim, para o investimento, né? Para o investimento do nosso povo, na nossa sociedade. Vamos voltar a esse assunto no próximo programa? Vamos? Vamos? A gente vamos nos aprofundar sobre esse tema que é sempre muito importante e sempre muito relevante. O Memórias do Poder Legislativo de hoje fica por aqui. No próximo programa, a segunda parte da conversa com o ex-vereador de São Paulo, Celso Matsuda. Obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Alesp.